Opa, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Rubens Barbosa, aqui do IBMEC São Paulo. Eu sou mestre em ciência da computação, né? Inclusive meu perfil é um perfil um pouco diferente dos meus colegas aqui do IBMEC, o que é muito legal, né? Então, convivo lá com meus colegas cientistas políticos, economistas, administradores, filósofos. Então, essa troca é muito interessante. E é o que eu vou conversar com vocês hoje aqui, e talvez nem tanto uma conversa, a parte expositiva que eu trouxe é bem curtinha, mas mostrar de como é que está esse movimento, esse lado de tecnologia trazido a toda a tradição aí dos 50 anos dessa parte de ciências políticas, econômicas, toda essa parte teórica que o IBMEC já é muito forte. O lado matemático também, né, que é algo que é muito importante, os alunos já percebem nas primeiras disciplinas dos primeiros semestres. E a terceira parte é justamente essa parte de tecnologia que eu procuro trazer. Então, eu vou falar um pouco de como é que está esse movimento no próprio IBMEC e tentar fazer uma atividade prática com vocês. Tá? Os cursos, toda essa parte de tecnologia é muito prático, muito mão na massa. Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui hoje, espero que dê certo, vamos ver. Tá? Colocar aqui um pouco dos slides do que eu estou trazendo. Né? Primariamente, em termos de tecnologia, programação, uma linguagem que a gente utiliza muito, que tem crescido bastante, é a linguagem Python. Tá? Quem não conhece, nunca ouviu falar, vale dar uma pesquisada. Aqui eu trouxe a referência de como essa ideia de data science, né, tem crescido, e falo muito nos meus cursos que, por exemplo, o curso que envolve programação, envolve Python, é um curso de programação que ninguém vai sair programador. O objetivo lá é sair cientistas políticos, economistas que consigam analisar dados usando Python ou programação ou qualquer ferramenta como ferramenta. Tá? Então, trouxe essa referência de como essa área de ciência de dados cresceu nos últimos 5 anos. Cresceu coisa de 10 vezes nos últimos 5 anos. Estava falando também dessa questão de como é composto a grade do próprio IBMEC, né? Então, essa parte de baixo, e isso aqui é um tripé clássico quando a gente fala em ciência de dados, né? Então, esse círculo verde, que fala domínio de conhecimento, é toda essa parte teórica, né? Quando você vai usar tecnologia, ciência, tem que estar aplicado num campo de estudo, né? Não é fazer tecnologia por tecnologia. Então, esse domínio de negócio, esse círculo verde, é justamente as áreas teoria de ciência econômica, administração, política, direito, que seja, que onde vai ser aplicado o ferramental. O círculo azul é a área de matemática e estatística, que é outra área também muito forte, muito pesada, que tem sido a base das ciências tradicionais nos últimos, diria, 100 anos. Qual é a novidade dessa história? O círculo vermelho, né, a ciência da computação, a tecnologia, está entrando aí para compor esse conjunto, como complemento, como auxílio, como ferramental de agilizar e automatizar muito dessas atividades. Tá? Então, essa é a ideia. E a grade do IBMEC, ela acabou de mudar, né? Mudou agora no início do ano, infelizmente caiu junto com a questão da quarentena, da pandemia. Então, as primeiras turmas que experimentaram essa grade nova vieram nessa experiência online, né? Então, a experiência online está funcionando super interessante, né? A gente espera em algum momento regularizar ou fazer um formato híbrido, mas tem uma diferença grande com relação, obviamente, ao presencial. De toda maneira, a turma dessa grade nova, né, o IBMEC se propôs a reforçar esse círculo vermelho de tecnologia. Então, aqui você olha na grade, por exemplo, se eu não me engano, essa aqui é a grade de economia, né? Então, uma disciplina, por exemplo, que eu trabalho, essa disciplina de laboratório de negócio. Laboratório de negócio, a gente já começa a fazer análise de dados. Como ferramenta, usualmente, a gente usa o Excel, e essa era uma disciplina que a gente tinha ela no segundo semestre. Essa disciplina, então, foi antecipada já para o primeiro. Então, o primeiro semestre acabou de entrar, oba-oba, passei no vestibular, a gente já vai trabalhar com tecnologia, já tem ferramental aí, já tem análise de dados, já tem data science. Segundo semestre, tinha outra disciplina, que é um contraturno, né? Vocês estão cientes dessa ideia de contraturno, mas além da aula regular sua, se você está na turma pela manhã, você tem opcionalmente matérias ou módulos adicionais à tarde, ou vice-versa, né? Sua grade regular é à tarde, você tem módulos opcionais pela manhã.
Então, um módulo que tinha programação, e a gente trabalhou já com mais de uma linguagem, trabalhamos com Python, com R, com outras. Python teve uma aderência mais interessante. Essa disciplina de programação que era eletiva, né, era opcional de contraturno, ela virou agora regular no segundo semestre. E aí lá para o quarto, depois no sétimo, oitavo vai ter outras, tem uma outra ligada a Big Data, inteligência artificial, Machine Learning. Então, você vê como a grade está reforçando para ter um peso lá naquele círculozinho vermelho de tecnologia, tá? Então, são disciplinas bem legais, bem práticas, queria tentar dar uma ideia disso aqui hoje. Uma outra coisa que eu queria mencionar, no semestre passado também a gente criou um grupo de pesquisa, que é o Quant, eu sou a pessoa que puxo essa discussão lá. Então, é um grupo que a gente apoia os outros centros de pesquisa, tenta fomentar com os alunos essa discussão da ciência de dados e, normalmente, a gente tenta trazer, inclusive, visão de fora, né? Quase toda semana, cada 2 semanas, a gente tem um convidado externo, alguém do mercado prático, muitas vezes com formação em negócio. Eu evito trazer, inclusive, convidado com um perfil parecido com o meu, evito trazer pessoas com formação de tecnologia. Eventualmente eu quebro. Essa semana eu quebrei essa regra, eu trouxe a cientista de dados, que é uma doutora em computação do Ministério da Economia. Tá? Mas ela foi uma exceção pelo fato dela ser do Ministério da Economia. Mas, via de regra, é alguém do mercado financeiro, ou do outro mercado, que tem formação em administração, economia e direito, e ele fala, né, com a visão de como é que aquilo ali tem afetado ou é importante na vida dele hoje, e, eventualmente, até como fez falta na época da graduação. Né? Tem gente que fez graduação há 10, 15, 20 anos atrás, e aí não tinha essa possibilidade desse acesso tecnológico. O que mais? E aí, só para dar uma ideia, por que tanto eu estou falando de ciência de dados? Por que a análise de dados é tão importante? Eu vou dar um depoimento aqui de um professor, ele faleceu recentemente, mas essa análise social que ele faz aqui e da forma como ele faz visualmente é super interessante. Eu queria deixar aqui esse vídeo para vocês como exemplo. O vídeo, a priori, está em inglês, ele deve ter uma legendinha. Mesmo se não conseguir acompanhar a legenda ou a própria língua, pela animação vai dar para ter uma ideia boa, e eu comento um pouco do qual é a ideia dele. Se o pessoal conseguir transmitir o vídeo aí, seria perfeito. Show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before, animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever.
United States was in the front. Japan was catching up. Brazil was way behind. Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Muito legal, adoro esse vídeo. Espero que todo mundo tenha conseguido entender, apesar da questão da língua, mas ele fala no eixo, né, a renda per capita e expectativa de vida. Aí ele separa as bolinhas ali por países, as cores por continente, e a dimensão da bolinha, né, é o tamanho da população, e ele mostra aquilo ali na linha do tempo, né, como aquilo ali evoluiu na linha do tempo. Então, a primeira pergunta que eu faço quando eu passo esse vídeo em aula é: e aí, pessoal, esse vídeo, essa análise, esse gráfico foi feito usando o quê? Foi feito usando Python, Excel, ferramenta qualquer? A resposta é: não sei, e pouco importa, né? Qual é o grande ponto ali? Uma vez que você olha aquilo ali, que conclusões você tira, né? Você percebe provavelmente que, mesmo nessa evolução do tempo, os países africanos estão muito para trás ainda, mesmo em comparação, por exemplo, com os países latinos. E talvez mais importante ainda, que conclusão você tira, que ação, né? E a expectativa, eu acho que com as turmas que a gente discute aqui, os economistas, administradores que se formam aqui, vão ser os gestores daqui há muito pouco tempo, 10, 15, 20 anos, vai ser provavelmente, eu pressuponho que em alguma das minhas turmas vai sair o ministro da Economia daqui a 20, 30 anos, possivelmente também o presidente, e na hora que se olha uma análise de dados como essa, se chega em conclusões relevantes, que ação tem que ser tomada para mudar a realidade. Acho que é o grande ponto. Um último detalhe mais técnico, não sei se vocês já repararam, ele menciona exatamente a ordem de grandeza de quantos dados ele processou para fazer aquilo ali. Ele até menciona como se fosse um número abismalmente grande, ele fala de 120 mil registros. Em última instância, não é um número tão gigantesco. Hoje a gente vive no mundo da inteligência artificial, do Big Data. Se você pensar nessa proporção, 120 mil, inclusive, é pequeno. Mas se você quiser processar 120 mil, você fazer cálculo na mão, no papel, ou numa planilhinha, né, eletrônica qualquer, né, vai ser provavelmente um pouco difícil. Legal. O que mais? Eita, ficou até um pouco mal formatada. Eu trago essa frase aqui do fundador do Waze, que ele fala: não se apaixone pela sua solução, se apaixone pelo problema, né? Então, se você está fundando uma startup de patinete, né? Então não se apaixone pelo patinete, se apaixone pelo problema que você tentou resolver, que é o deslocamento urbano. E aí eu tive a liberdade de botar minha frase, o complemento da minha frase ali em rosa, que é: não se apaixone pela solução, se apaixone pelo problema, e pior, não se apaixone de jeito nenhum pela ferramenta. Então não se apaixone por Python, por programação, por Excel, não importa, a gente está aqui para resolver problema real do mundo.
Pessoal, é isso, assim, de novo, a ideia hoje não era fazer alguma coisa expositiva, a ideia hoje era fazer uma coisa prática nos moldes do que é a aula. Então, estou aqui com a proposição da gente fazer uma atividade prática, a gente fazer um código, vou fazer aqui ao vivo um código de programação, espero que dê certo, e meu código de programação eu não trouxe nem pronto, eu vou construir com vocês. Então, eu vou deixar aqui a atividade na tela. Eu queria que vocês que estão conectados aí, pesquisassem na internet algum conjunto de dados que você acha interessante, algum tema, sei lá, Covid, queimada, investimento no auxílio emergencial, algum dado que te interesse. Uma coisa muito interessante que hoje vivemos na era dos dados, né? Existe no Brasil, inclusive, uma legislação que obriga a ter transparência, então todos os órgãos de todas as esferas, federal, estadual, municipal, obrigatoriamente tem que dar transparência de tudo que faz para os seus cidadãos, então a gente tem acesso, e nós como né, acadêmicos, universitários, a gente é um cidadão, diria que especial, né? A gente tem que olhar, não só ter acesso àquilo, mas a gente tem que olhar aquilo como senso crítico para devolver para a sociedade, para devolver para a gestão pública, como é que a gente pode melhorar, né? Então, o desafio é, pessoal, pesquisem aí na internet algum conjunto de dados que lhe interessa, né? Veja algum site, algum portal transparência, alguma planilha, algum CSV, algum dado. Achou esse dado, eu vou dar aí uns 10, 15 minutinhos para vocês acharem isso aí. Achou esse dado, manda aí no chat. A gente depois vai pegar aí as respostas de cada um, vamos colocar numa enquetezinha e vamos abrir de volta essa enquete para vocês escolherem, falar, o tema que mais interessou o grupo todo foi esse, e aí eu vou tentar pegar esse dado que vocês escolheram e fazer um programinha começando a primeira brincadeira de análise. Espero que dê certo, né? Em aula já fiz bastante, vamos ver aqui no ao vivo, com a quantidade de pessoas que a gente está, vai dar certo também, mas vamos lá. Se eventualmente der alguma coisa errada, já peço desculpas de antemão, mas vamos lá, tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bom? Vou deixar até um contadorzinho aqui. E vou sair dessa posição mais em pé, né? Provavelmente vou trabalhar mais aqui do computador para a gente fazer essa experiência juntos, tá? Deixar um reloginho contando aí uns 10 minutinhos para a gente coletar esses dados.
Certo. Excelente, pessoal. Já vi aqui várias sugestões, material muito interessante. Aí eu vou abrir agora a coletânea do tema que vocês mandaram, né? É importante ter a referência do dado, tá? Que o tema escolhido aqui, a gente precisa pegar o endereço onde está esse dado efetivamente. Tá? Então, vou abrir para a gente fazer a votação do tema escolhido. Acho que a gente recebeu aí uns quase 20 temas, se não me engano. Vou abrir, então, para a gente fazer a votação. Vou dar mais um minutinho, tá? Para vocês entrarem nesse endereço que eu vou passar aqui. Vai aparecer também no caractere. Vai aparecer no gerador de caractere aqui da transmissão um endereço para vocês entrarem e votarem no tema escolhido por vocês. Tá? Então, ó, esse aqui é o endereço. Deixar aqui um minutinho. E acho que dá para ler aí, né? Tá num tamanho razoável. Certo? Então, pessoal, liberado o questionário para votação, tá? Só por curiosidade, né? Olha, para você que vai acessar, vai aparecer alguma coisa assim. Né? Você pode dar seu nome ou não, tanto faz. E aqui os temas que foram apresentados. É só clicar em um deles. Né? Só clicar em algum desses temas. Aqui eu tenho bastante tema, muita coisa interessante. Tá bom? Vou começar o nosso minutinho de volta. Pronto, tá lá. Vejam aí qual o tema que vocês preferem. E a pessoa que tiver o tema associado escolhido, se lembre de depois, no final, quem ainda precisar que mande o endereço certinho no chat de onde estão esses dados, né? Que agora eu vou tentar pegar esse cara aqui e a gente vai fazer um programinha ao vivo para analisar esse dado, tá? Votem aí, vejam um tema bom e espero que a pessoa que escolheu esse tema tenha o dado bem formatadinho para a gente trabalhar legal. Aí todo mundo, acho que deu tempo de todo mundo aí votar. Deixa eu dar uma olhada como é que tá. O ruim de eu abrir aqui é que já vai provavelmente influenciar no próprio resultado. Estou voltando ainda, né? Pronto, eu acho que já tem uma noção boa aí, ó. Tá dando aí com certa folga games, música e cinema. Então, pediria para a pessoa que propôs esse tema originalmente que mande ali no chat efetivamente qual o endereço de onde ela pegou esse dado, né? Que eu recebi aqui pelo chat essa informação também. E aí eu vou começar a programar, tentar fazer uma análise de novo, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Cinema, games e música. Ixi, espero que eu não tenha de certo aqui operar dessa posição.
Melhorou o som agora, né? Desculpa aí, pessoal. É o ruim de operar sentado aqui no computador. Vamos lá. Então, ó, tentar buscar esse tema de filmes, por exemplo. Eu não consegui identificar aqui pelo chat a proposta original da pessoa, mas eu vou tentar buscar aqui uma base de filmes. Pronto, esse aqui parece... Tá bom. Essa aqui eu achei muito grande, tentar pegar uma menor. Ó, essa aqui é do Steam, né? Ah, parece ser menorzinha. Pronto, vamos nessa. Vou pegar essa base aqui de jogos. Pronto. Então, o formato, na maioria das vezes, que a gente baixa um arquivo de dados, né, uma planilha, o tal do CSV, ele é um arquivo com essa cara aqui. Eita, peguei, tudo bem. Então, o CSV ele é parecido com a planilha, né? Parecido com a aba de uma planilha. Então, está abrindo aqui nossa planilhinha, né? Então, aqui... talvez até um exemplo não tão bom que eu peguei aqui, mas tudo bem. Eu não vejo nem cabeçalho da planilha, mas tudo bem. Então, isso aqui, sei lá, um código de identificação do jogo, o nome do jogo, qual o tipo da compra. Estou até pressupondo, vou assumir que isso aqui é o preço. E aqui a quantidade de jogadores, ou algo assim. Vou pressupor. Pronto. Então, vou pegar esse dado, deixa eu disponibilizar ele numa área para a gente trabalhar. Ótimo. Estou operando aqui numa outra máquina para deixar separado esse dado num sitezinho para simplificar. Já retorno para essa minha tela principal. Estou carregando aqui essa base, ela ficou meio grandinha, mas tudo bem.
carregando. Ficou meio pesadinho. Então, aqui são 200 mil jogos da plataforma de Steam, né? Acho que quem joga videogame aí deve conhecer esse cara. Enquanto ele carrega, eu vou abrir um outro ponto. Então, como ferramenta para programação Python, que a gente vai usar aqui, até para fugir de ferramentas, instalações, etc., no próprio ambiente do Google, aqui ó, no Google Drive, tem um carinha aqui chamado Google Colaboratory. Se não aparecer para você depois, se for brincar em casa, ó, é só colocar aqui, ó, Connect More Apps, né? Conectar mais aplicativos, procurar por Colab, Colaboratory, tá? Vai ter lá. Então, ele vai criar esse ambientezinho, que é um ambiente feito para programação. Isso aqui é muito interessante, porque ele é um caderno de anotação, né, chamado Notebook, e por trás dele existe um computador virtual, né? Tem se falado muito em tecnologia na nuvem, né? Computadores. Ele dá um computador grátis aqui para você, relativamente poderoso. É melhor que muito laptopzinho que a gente tem aí em casa. Tá? Ele está conectando aqui, ó, eu dei play para executar a primeira vez, ele demora porque está criando a máquina. Né? Criou a máquina, está aqui, ó, é uma máquina com 12, 13 GB de RAM, e memória RAM, né, memória de processamento, e 100 gigabytes de disco rígido, né? Então, é melhor que muita maquinazinha boa. Perfeito. Então, para quem nunca viu um programa Python na vida, fazer o tradicional Hello World aqui, né? Então, você escreve um código em Python. Poderia ser outras linguagens, primariamente aqui é Python. Então, vou botar aqui um Olá Mundo, né? E apertar o play, ó. Ele vai executar o programinha, executou o programa Olá Mundo. Mas o programa que a gente quer fazer é analisar dados, né? Então, a gente vai usar a biblioteca mais famosa de análise de dados do Python, que é o Pandas. O próprio Python cresceu muito justamente em função dessas bibliotecas de análise de dados e inteligência artificial. Então, essa biblioteca Pandas, eu vou fazer um comando de ler CSV, né? E vou pegar meu arquivo que eu separei aqui numa área. Deixa eu até conferir se o caminho do arquivo está no site correto. Sim, menos dos 200. Pronto, está certinho. Então, voltando aqui ao nosso programa. Então, usei a biblioteca Pandas para ler esse arquivo e o resultado disso eu vou jogar aqui numa variável qualquer, vou chamar de Steam, né, que é o nome do dado que a gente está lendo. E vou dar um print dela aqui no final, que é só jogar o nome dela sem nada, que ele já vai imprimir. Então, eu vou dar play, ó, ele vai ler esses dados. Pronto, tá vendo? Ele lê os dados, trouxe aqui um resumo da planilhinha, né? Aí tem ali ó, 200 mil registros, como prometido. Vamos começar a fazer uma análise básica, né? Se eu quiser saber, e nessa plataforma, para quem conhece um pouco dessa questão de jogos, você pode ou comprar o jogo efetivamente ou alugar, né? O comprar é o purchase aqui e o play é como se fosse um aluguel, né? Você acessa para jogar. A gente poderia fazer, por exemplo, uma média de preço dos jogos que são comprados versus os jogos que são jogados online, né? Vamos tentar fazer essa análise aqui programando, fazer um códigozinho para isso. Então, o código vai ser, né, o nome da minha tabela, da minha planilha que eu estou analisando. Eu quero fazer um agrupamento, quero fazer um group by, né? Aí eu quero agrupar por qual coluna? Por qual coluna eu quero agrupar? Quero agrupar por essa coluna de compra aqui, né? Que pode ser purchase, né? O play, né? Comprar ou alugar. Então, quero agrupar pela coluna de compra, e aí eu quero aplicar uma função de média, né? Média em inglês, min.
A média em cima do quê? Ah, pessoal, você nunca viu programação, código ou Python? Não se preocupe com a forma de escrever, né? A sintaxe, né? Isso você vai pregando com a prática, mas para entender aqui o raciocínio, tá legal? Então vamos lá, a gente quer fazer a média do quê? Desse preço, né? Então tá lá, preço. E eu propositalmente boto as coisas sem acento, porque é muito usual você trabalhar sem acento em programação, tá? Para simplificar a vida. Isso aqui, então, vai ser o preço médio, né? Criar uma variávelzinha chamada preço médio e vamos imprimir esse resultado desse cálculo que ele vai fazer. Vamos ver se está certinho. Então, tá lá, ó. Os jogos comprados têm um preço médio de R$ 48,87, enquanto os jogados, na verdade, né? Enquanto os comprados têm um preço aqui de 1. Provavelmente isso aqui é só um preço de referência, né? Ou será que isso aqui seria quantidade? Ah, isso aqui acho que não é preço. O que eu chamei de preço, na verdade, deve ser tempo jogado, né? E aí, por convenção, e o primeiro passo de análise de dados, eu já me disse, entender primeiramente seu dado, preparar. Então, a gente está fazendo aqui meio que no improviso, por isso sai esse tipo de coisa. Mas, provavelmente, deve ser o tempo jogado. O de compra, ele convenciona que não vai medir o tempo de compra jogado, né? Ou o tempo jogado de um jogo comprado. Ele convenciona que quem comprou, eu boto um valor fixo 1. Agora, quem está jogando online, efetivamente, eu consigo mensurar. Então, na média, o tempo jogado dos jogos que são alugados no Steam, aqui nessa base, está dando aí 48 minutos. Eu espero que o pessoal esteja jogando nessa média aí. A turma que eu conheço que joga a madrugada inteira. Dá bem mais que essa média aí, mas tudo bem. Aí, se você quiser fazer, por exemplo, um gráfico, também é tranquilo, né? Você pode pegar uma função de plot, né, de plotagem, de exibição, e criar, por exemplo, um gráfico de barra. Tá? Você vê como é fácil. Uma vez que você começa a conhecer melhor essa sintaxe, a forma de escrever, fica muito fácil. E vê em quantos segundos a gente processou uma quantidade de informação maior do que o colega que a gente mostrou nisso, o professor Dan, lá no início, né? Ele falou com muito orgulho que processou 120 mil registros. A gente aqui na nossa brincadeirinha do nada, com um playzinho aqui, processamos 200 mil. Né? Vamos ver como a tecnologia evolui rápido, né? Então está aqui um gráfico de barra. Até não está fazendo tanto sentido, né? Ele está comparando a média do tempo de jogado para os jogos alugados, né? Está dando 48 minutos, em comparação ao tempo jogado do jogo comprado, que não tem referência, né? É só essa convenção do 1. Era mais, de novo, para fazer essa brincadeira, né, pessoal? Agradeço aí. A ideia era mostrar na prática, espero que tenha sido de forma interativa, tá? É muito parecido com o modelo de nossas aulas, óbvio, com um pouco mais de tempo, paciência, análises principalmente. O que é cobrado, inclusive, nas avaliações, nas atividades, não é nem tanto o código em si. O que eu mais cobro, na verdade, voltando aqui, o último detalhe que eu vou mostrar aqui no código, nessa ambiente de programação, além de código, você consegue colocar texto. Então, minha conclusão com essa análise, tal, né? O código, de novo, código, ferramenta e programação é só ferramenta. Uma vez que você analisa, toma alguma conclusão, né? O que é que você define como resultado, né? E falando disso, para o mundo real, na hora que você analisa a necessidade de um auxílio emergencial, de uma ação numa empresa, né? Mais do que a conclusão, o importante é ação, né? Aquilo virar ação concreta. Tá joia, pessoal? Espero que tenha funcionado aí, tenha ficado claro, acho que está mais ou menos dentro do que a gente estava imaginando. Não é fácil, no tempo limitado, fazer uma brincadeira dessa ao vivo. Agradeço aí a participação de todo mundo, agradeço aos que buscaram esse conjunto de dados, agradeço aos que votaram, tá bom? Precisando, vai estar minhas informações de contato aqui, acesse lá o site do IBMEC, temos o site do nosso grupo de pesquisa, do Quant, que trabalha primariamente com isso, e estamos aí à disposição, tá bom? Muito obrigado, conto com vocês aí, aguardo os que forem entrar no próximo ano. Entrando no próximo ano, tem a possibilidade de, já no primeiro semestre, ter disciplina comigo, e é esse tipo de brincadeira que a gente vai fazer lá, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, prazer ter contato aí com todos. Até mais.